Eu queria que você que pudesse, lesse a Bíblia comigo no livro de Malaquias, capítulo de número 1, verso de número 1 até o verso de número 5, que diz assim: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em moradas de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isto com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Queridos, nós não vamos louvar ao Senhor. Minha esposa está enferma em casa, nós vamos ter que voltar para lá. Mas eu não podia deixar de trazer a palavra do Senhor para nossas vidas. Não poderia deixar os irmãos que estão em casa, as nossas ovelhas, que não puderam estar aqui, que não podem estar aqui, sem uma palavra da parte do Senhor. Por isso, eu quero que você preste bastante atenção nessas rápidas palavras que iremos expor para os irmãos. O profeta Malaquias é um profeta singular. Malaquias foi levantado num período onde basicamente podemos dizer que era a última tentativa de Deus. O povo de Israel havia pecado, e havia pecado muito. Eles foram levados cativos para a Babilônia, passaram muito tempo lá. Após alguns anos eles voltaram para Jerusalém. Ao voltar para a sua terra, eles esperavam que naquele período de retorno, no período que eles estavam vivendo agora, as profecias que os profetas como Ezequiel, como Isaías, como Jeremias, Daniel profetizaram, iriam acontecer no retorno deles para casa. O problema é que não aconteceu. Como não aconteceu, então eles ficaram bastante frustrados. Eles começaram a viver uma vida que não condizia com o Deus que eles serviam. O culto era vazio, era superficial. Os judeus continuavam sob o domínio dos persas, cobravam inúmeros impostos muito altos para eles. A situação econômica deles era difícil. Eles então estavam frustrados, angustiados, com raiva, e muitos deles esqueceram das promessas do Senhor, através desses mesmos profetas que eles agora não lembravam mais. E veja que diante dessa situação é que Deus traz e levanta o profeta Malaquias. Quando Deus levanta esse profeta, que não sabemos muito acerca dele, sabemos que o seu nome significa o meu mensageiro, sabemos que o profeta Malaquias, Deus levanta ele de uma forma singular para falar com o seu povo, para falar com o povo de Israel, porque naquele período até os sacerdotes haviam se corrompido, e se corrompendo então, corrompia o povo. Por isso, Deus usa o profeta Malaquias dentro desse contexto. E esse contexto é intrigante, porque a pergunta que surge é: por que servir ao Senhor se tudo está dando errado? Por que eu vou ser fiel, vou continuar servindo o Senhor, sendo fiel a Ele, se o meu país está desmoronando, se a minha cidade está desmoronando, se a economia do meu país está desmoronando, se as contas não param de chegar e eu não tenho trabalho? Por que continuar sendo fiel se as coisas não melhoram? Aquele grande sonho, aquela expectativa que nós tínhamos como brasileiros, de sair da crise, de ir para um país, sermos país de primeiro mundo, ela acabou de ir para o ralo. Por que nós vamos ter que continuar sendo fiéis ao Senhor, se as coisas não melhoram? Se pelo contrário, o que nós vislumbramos não é nada bom, se o que nós olhamos e observamos agora não é bênçãos, mas é morte, caos, pandemia. Se as coisas que nós olhamos para frente, segundo os jornais, segundo os televisores, segundo a mídia, não vem coisa boa pela frente, por que vamos continuar sendo fiéis então ao Senhor? Por que não largar tudo, essa fidelidade que nós temos ao Senhor, e cair no mundo,
e procurar outra forma de solução dos nossos problemas. Por que permanecer fiel ao Senhor nesse período? Essa é basicamente a mesma coisa que acontecia com os judeus no período de Malaquias. É basicamente a mesma situação. A economia deles era ruim, estavam sob o domínio dos persas, não tinham vislumbre de melhoras, estavam a cada dia mais apertados, pessoas comiam pouco, a alimentação deles não era da melhor. Então o que sofre? O culto ao Senhor. Essa forma deles viverem, essa situação que estava acontecendo com eles, faziam com que eles vivessem da pior forma possível. Isso se refletia no culto. Ao se refletir no culto, eles deixavam de lado a adoração ao Senhor, deixavam de lado tudo aquilo que o Senhor exigiu através da lei de Moisés, ignoravam. Os sacerdotes recebiam qualquer tipo de oferta, as piores possíveis, quando o Senhor tinha dito que queria receber os melhores. Os levitas não louvavam mais ao Senhor como antes. A situação do povo ao retornar para Jerusalém não era das melhores. Por isso, tendo esse contexto em mente, nós lemos o verso 1, quando no capítulo 1 do livro de Malaquias, o profeta diz uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Veja que no hebraico essa palavra advertência, ela traz um som de peso, ela traz um significado amargo. Por quê? Porque o profeta queria falar as coisas que ele iria falar. Ele se sentia com certeza pesado no seu falar. Ele iria transmitir uma palavra não de alegria, mas uma palavra contra, uma advertência, um peso, uma sentença contra aquele povo. E essa sentença vinha do próprio Deus. Deus já tinha vamos usar essa expressão, esgotado de paciência com aquele povo. Que Deus outrora abençoou, abriu o mar vermelho, mandou alimento, cuidou todo o seu período com aquele povo. Aquele povo teve privilégios e mesmo assim o povo continuava abandonando ao Senhor, se prostituindo. Por isso a palavra que Malaquias vai trazer para aquele povo é uma palavra contra, é uma advertência, é algo que eles não iriam gostar de ouvir. Isso é intrigante porque temos no nosso país e no mundo muitos pregadores que querem arrancar aplausos, muitos pregadores que em momentos como esse são irresponsáveis e pedem dinheiro pela televisão, pedem dinheiro de todas as formas e pouco ou quase nunca ajudam os seus fiéis. Temos pessoas que querem agradar. Quando você vem pregar, quando você vai falar em público, você quer ser reconhecido, quer que as pessoas lhe aplaudam, quer que as pessoas olhem para você e dizem como foi bom o que você falou, aquilo mexeu com o meu coração. Mas é difícil para o profeta do Senhor quando ele tem que dizer palavras duras, quando ele tem que falar palavras que te tragam as lágrimas, que te façam que traga arrependimento, que machuque, como Agostinho de Hipona dizia: Senhor, feriste o meu coração com a tua palavra e te amei. É difícil quando nós temos que trazer uma palavra que fere os corações dos irmãos, do povo de Deus. Mas o profeta do Senhor, ele não fala aquilo que ele quer, mas aquilo que o seu Senhor manda. Por isso no verso 1 do capítulo 1 de Malaquias existe uma sentença, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. A palavra não é nossa, eu não posso inventar modas, a palavra é dele. Quando ele quer abençoar, ele abençoa. Quando ele quer chamar ao arrependimento, ele chama. Quando ele quer transformar, ele transforma. Mas tudo parte dele. O povo já havia se corrompido, os sacerdotes se corrompido, e agora Deus traz uma advertência para com eles, chamando eles mais uma vez ao arrependimento. Por isso, não era fácil nem para Malaquias, nem era fácil para o povo ouvir. Agora no verso 2, o próprio profeta, sendo usado por Deus, começa um diálogo com o povo de perguntas e respostas. Quando Deus, através do profeta, fala uma coisa, o povo retruca. Então tem um diálogo aí, e eu quero que você observe bem, porque esse diálogo traz as respostas para nós. Porque temos que ser fiéis ao Senhor, ou permanecer sendo fiéis ao Senhor no momento de calamidade. O verso 2, o profeta, Deus através do profeta Malaquias, traz uma declaração: eu sempre os amei,
diz o Senhor. Mas vocês me perguntam, de que maneira nos amaste? Resposta: não era Esaú, irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó e rejeitei Esaú. Veja que existe uma sequência de perguntas e respostas. Após o profeta Malaquias vir com um peso, com uma palavra que ele ia trazer de advertência àquele povo, Deus declara: eu sempre vos amei. E é intrigante que mesmo aquele povo, estando oferecendo o pior da sua vida, dos seus sacrifícios, do seu culto ao Senhor, nós temos a palavra do Senhor para a sua igreja: eu sempre os amei. E esse sempre os amei traz a conotação de que não é algo que vem acontecendo do nada, é algo que vem acontecendo há tempos atrás. Como é que Deus ama o povo de Israel? Como é que Deus nos ama? Veja que o povo de Israel foi escolhido por Deus. Quando Deus chama Abraão, e através de Abraão tem o seu filho Isaque, seu filho que vai se tornar depois o pai das nações, ou o pai da nação de Israel, Abraão, Isaque, Jacó. Vindo então Jacó, as 12 tribos vêm dele. A expressão eu sempre os amei, diz o Senhor, é uma declaração que Deus traz para Israel no período de calamidade. Por que servirmos ao Senhor? Por que sermos fiéis ao Senhor em tempo de calamidade, em tempo de pandemia, em tempo de tribulação? Se tudo anda mal, se as coisas não têm perspectiva de melhora, por que nós temos que continuar sendo fiéis ao Senhor? A resposta é o próprio Deus quem nos dá: eu sempre os amei, diz o Senhor. Essa resposta de Deus para as nossas vidas, essa declaração do amor de Deus, ela vem de muito tempo. Quando você nem sonhava em existir, Deus já tinha te escolhido no ventre da sua mãe. Quando você nem sonhava em existir, o céu não sonhava em ser feito, a terra não sonhava em ser criada. Deus já tinha o seu plano organizado para as nossas vidas, e no plano organizado que Ele assim o fez, Ele decidiu nos amar. Por isso o irmão João, o apóstolo do amor, vai dizer que nós só amamos ao Senhor porque Ele nos ama primeiro. Ele nos amou primeiro. E aqui para o povo de Israel, esse amor começou quando antes da eternidade Deus já havia elegido o seu povo. E isso se concretiza na figura de Abraão, depois de Isaque e de Jacó, que vem a ser o pai das 12 tribos, ao qual agora esse povo de Israel pertencia. A resposta de Deus para as nossas vidas, quando nós perguntamos: Senhor, eu tenho que ser fiel ao Senhor em período de pandemia, por que eu tenho que fazer isso? Porque Deus te ama, porque Deus nos ama, porque Ele não simplesmente vem amando de agora, Ele sempre nos amou. Esse amor dele é eterno, esse amor dele é um amor ágape, é um amor que vem anterior a tudo e a todos. Ele nos amou. E detalhe, quando ele diz isso para o povo que estava corrompido, os sacerdotes corrompidos, as coisas indo de mal a pior, quando ele diz eu sempre vos amei, ele estava trazendo a memória daquele povo que Deus, ao escolher Abraão, Isaque e Jacó, e as 12 tribos vêm deles, então logo o amor de Deus não era só naquele período, era atual também. É um amor que vem anterior a eles, é um amor que ainda estava sobre eles, mesmo eles em período de calamidade, mesmo eles enfrentando aquelas tribulações, mesmo assim Deus os amou. E Deus os ama, e Deus nos ama. Sabe por que você tem que ser fiel ao Senhor no período de tribulação? Porque o amor de Deus repousa sobre o seu povo, porque o amor contrito de Deus, amável de Deus, repousa sobre as nossas vidas. Deus sempre tinha amado aquele povo, sempre tinha protegido, abençoado, concedido privilégios, revelado-se a eles. Deus nos ama, queridos. Mas as coisas estão difíceis, mas Deus nos continua amando. A situação não está nada bem, pastor, eu sei, mas Deus continua nos amando. O amor de Deus não está limitado ao coronavírus. O amor de Deus não está limitado à nossa economia. O amor de Deus não está limitado ao Brasil ou ao mundo. O amor de Deus é atemporal. Deus nos ama antes da eternidade. Deus nos ama e nos elegeu antes disso tudo acontecer. No seu plano original, nada foge do seu controle. Ele nos ama. E o que é que você espera quando você declara-se para uma pessoa? Acredito que um dia você já deve ter feito isso, dito para o seu
namorado, namorada, cônjuge, sei lá, eu te amo. Quem é que nunca declarou? Meu irmão, se você nunca declarou que ama o seu cônjuge, pelo amor de Deus, então tem um problema muito grave na sua vida, porque todo casal que se ama declara: eu te amo, né? Eu te amo, meu amor. E aí vem os mimos. Nós amamos as nossas esposas e os nossos maridos, né? O que é que nós, quando dizemos eu te amo, o que é que nós esperamos receber em troca? O que é que Deus esperava receber em troca quando Ele disse: eu sempre os amei? Eu acredito, baseado no texto, baseado na minha própria vida, quando eu digo à minha esposa: eu te amo, meu amor, eu quero ouvir dela: eu também te amo. Nós queremos queremos que as coisas sejam recíprocas. Queremos que o amor que nós damos a ela, nós recebemos também. Eu acredito que o que Deus queria ouvir é: Senhor, eu te amo, eu vou voltar aos teus pés, eu vou me arrepender dos meus maus caminhos, porque se o Senhor me ama, eu te amo também em troca. Mas isso deveria ser o que o povo deveria ter dito ao Senhor. Mas o que é que eles dizem? Qual é a resposta que o povo dá ao Senhor nesse período? A resposta você vai encontrar nesse mesmo verso 2 do capítulo 1 de Malaquias, quando o próprio Deus, através de Malaquias, diz: mas vocês me perguntam, de que maneira nos amaste? A resposta para a declaração de amor de Deus para o povo não é uma declaração de amor de volta, não, a resposta é um questionamento. A resposta para a declaração de Deus é um questionamento: como o Senhor nos ama? É como se o povo de Israel estivesse dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo? Nós estamos sendo assolados pelo coronavírus. Senhor, o Senhor não está vendo? A nossa economia está indo para o buraco, Senhor. Os desempregados vão aumentar. O Senhor não está vendo? Que amor é esse? Quem é que não vai chegar nesse período de calamidade e vai dizer: como é que Deus pode amar o povo e permitir essas coisas? O povo de Israel teve essa mesma questionamento para com Deus. Deus declara, começa dizendo: eu sempre te amei. Um amor que vem antes, durante e continuará. Ele espera, acredito que a resposta: eu também te amo, Senhor. Mas a resposta para o amor, para a declaração de amor de Deus não é: eu te amo também, Senhor. É: como é que o Senhor pode dizer que nos ama? Eu vejo a arrogância, a estupidez daquele povo, ao ponto de dizer: Senhor, como é que o Senhor pode dizer que me ama, se as coisas estão indo de mal a pior? Que amor é esse? Nossa situação financeira está cada dia mais difícil. Os persas dominam sobre nós, como aqui no Brasil nós temos muitos governantes ruins, muitos governantes, principalmente no Nordeste do Brasil, governantes de calamidades, governantes horríveis. No mundo temos vários governantes bons, mas vários governantes horríveis. Como é que o Senhor pode nos amar e colocar um governante dessa qualidade sobre as nossas vidas? Que amor é esse, Senhor, que o Senhor prometeu e não cumpriu? Onde estão as promessas que nos foram feitas? Como é que o Senhor pode nos amar, declarar o seu amor? E onde estão as promessas? Onde estão o cumprimento dessas promessas que não aconteceram? Isso parte de um coração que está contrito, que está magoado, que está triste. Quando uma pessoa perde o emprego, ela questiona: Senhor, eu perdi o meu emprego, o que vai ser de mim? Como é que o Senhor me ama se eu perdi o meu emprego? Senhor, minha família está doente, meus pais estão doentes, estão em estado terminal. Como é que o Senhor pode amar dessa forma? E veja como a resposta de Deus para esse questionamento de declaração de como é que Deus ama é respondida pelo próprio Deus no verso 2. Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Como é que Deus prova o seu amor, se é que Ele tem que provar o seu amor para alguém? Mas em momentos de tristeza, em momentos de calamidade, em momentos de pandemia, onde nós questionamos tudo e todos, questionamos porque estamos incertos do futuro, não sabemos o que vai acontecer com os nossos empregos, com as nossas vidas a partir da manhã, não sabemos o que virá no próximo mês, não sabemos como vamos resolver as nossas vidas. E aí vem Deus e declara o seu amor maior e mais perfeito, amor do mundo. E aí muitos, até cinicamente, dizem: Senhor, como é que o Senhor nos ama? O Senhor não está vendo a nossa situação? Essa resposta pode estar por trás um coração inconfiável, um coração que não confia mais nas promessas de Deus. Essa resposta
como é que o Senhor nos ama, pode estar por trás um coração que está se afastando das promessas do Senhor, que não olha mais para o quão amável é o nosso Deus e quão dominante, glorioso, santo e justo é o nosso Deus. Se você já fez esse questionamento nesses dias, cuidado, observe mais uma vez o seu coração e lembre-se das promessas do Senhor, para você não se afastar um pouco das promessas dele e não questionar até muitas vezes, não em todos os casos, mas muitas vezes cinicamente. A resposta do Senhor para esse questionamento, como o Senhor nos ama, é essa: não era Esaú irmão de Jacó? A resposta é uma pergunta. Vocês lembram de Jacó? E claro que Israel lembrava. É claro, porque ele se remonta a Gênesis 25, no relato onde a mãe dos gêmeos estava tendo turbilhões no seu ventre. Ela vai procurar saber o que acontece, o que está acontecendo, e o profeta diz: olha, tem 2 nações no teu ventre. Eles eram irmãos. Ele disse: o maior vai servir ao menor. E o que acontece? Jacó nasce agarrado no pé de Esaú. Por isso o seu nome, suplantador. Aquele que tenta pegar o local, pegar o status do outro, pegar o lugar do outro, aquele que tenta suplantar o outro. E a pergunta de Deus: vocês lembram? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Claro que era. Eles sabiam que eles eram irmãos. O próprio Paulo, a comentar Romanos, ele vai se remontar a isso da mesma forma, dizendo que eles eram irmãos e o povo sabia. E Deus diz: todavia eu amei Jacó. Veja, todavia eu amei Jacó, e no verso 3 ele continua: mas rejeitei Esaú. A resposta do amor de Deus é: lembre-se, o primogênito era Esaú, não era Jacó. Jacó veio depois. Jacó veio agarrado no calcanhar de Esaú. Ele, por via de regra, o primogênito era o herdeiro de todas as coisas. Ele liderava, ele assumia a responsabilidade daquela casa. Ele assumia a responsabilidade e recebia a herança do seu pai. Veja que o próprio texto de Deus escrevendo, Malaquias escrevendo aquilo que Deus mandava, ele não era Esaú, irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. A resposta da pergunta, como é que o Senhor nos ama, é: eu escolhi o menor, eu escolhi não o maior, não escolhi o primogênito, eu escolhi o outro. E detalhe, de Jacó vem as 12 tribos. Logo, a resposta do Senhor é: quando eu te escolhi, eu estava declarando o meu amor. Quando Deus nos escolhe, quando Deus nos ama, Ele nos escolhe, e Ele declara que nos ama através da sua escolha soberana. Ele disse: todavia amei Jacó. E ao amar Jacó, ao escolher Jacó, as 12 tribos vêm de Israel, que é o nome de Jacó, que é mudado para Israel. E esse povo então era que estava questionando ao Senhor, dizendo: como é que o Senhor nos ama? A resposta do Senhor é: lembre-se quem foi que escolheu vocês. Lembre-se que vocês seriam um povo pequeno, um povo nada, um ninguém, mas o Deus Todo-Poderoso decidiu escolher soberanamente. Qual foi dos dois que fez alguma coisa boa ou ruim para que Deus pudesse escolhê-los? Nenhum dos dois. Os dois não havia pecado ainda. Todavia amei Jacó. Veja que nós temos aqui um Deus soberano que decide amar quem Ele quer, independente da situação. Porque nós temos que permanecer fiéis ao Senhor nesse período de pandemia, pelo seu chamado eletivo. Porque Deus nos ama, e por nos amar Ele nos escolhe. E Ele nos escolheu, e isso para o povo de Israel, que estava sofrendo, que estava se desviando dos caminhos do Senhor, já era de bom tamanho. Para nós, o problema é que nós queremos só coisas boas, nós queremos o melhor, nós queremos avançar, queremos ser o melhor país, que temos a melhor economia, que não passamos nenhuma necessidade, nenhuma dificuldade, queremos o melhor. Ok, tudo bem, mas não esqueça que as coisas de Deus não são comparadas a materiais. As bênçãos de Deus não podem ser comparadas a coisas materiais. Como é que o povo de Israel estava comparando o amor de Deus? Se Deus nos ama, Ele tem que nos dar dinheiro. Se Deus nos ama, então logo nossa economia tem que ser boa, logo nós temos que viver do melhor da terra, logo então os grandes impérios têm que cair aos nossos pés. Não, a resposta de Deus para a pergunta
porque como tem nos amado eu amei Jacó, eu escolhi Jacó. Ele poderia ter escolhido Esaú. Deus é um Deus soberano, ninguém obriga ele está sobre todas as coisas, ele tem todo o poder na palma de sua mão. Ele poderia ter escolhido Esaú, sim, mas ele escolheu Jacó soberanamente. De onde Jacó vinha as 12 tribos, logo o povo de Israel estava ali, porque Deus os escolheu. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. Você está em casa ouvindo, porque Deus te escolheu. Você poderia, como na minha rua, as pessoas acham que estão de férias, bebendo, enchendo a cara, brigando, discutindo, se alimentando, não estão nem aí. E nós estamos ouvindo aqui a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus nos escolheu. E ele diz: e eu rejeitei Esaú. Nós temos um Deus que, da mesma forma que Ele ama, Ele rejeita. Ele é um Deus que Ele não é obrigado a nada. Ele é todo poderoso. E ao escolher um e a rejeitar o outro, Ele estava mostrando o seu amor para com o povo dele. E veja, não podemos medir o amor de Deus por questões transitórias, como situações financeiras, estabilidade familiar, oposição social. Não meçamos o amor de Deus por isso, mas sim por questões cruciais, como Deus prova o seu amor no seu chamado. Ele nos chama, Ele nos elegeu. A resposta de Deus, eu sei que muita gente não vai gostar da resposta, mas a resposta de Deus para como é que o Senhor nos tem amado é: eu lhe elegi antes de sua mãe nascer, antes do seu pai nascer, antes do seu reticências, avô ter nascido. No seu plano original, no seu plano orquestrado, Deus decidiu eleger o seu povo. E por isso, isso é mais do que suficiente para nós em momentos de calamidade. Mas veja, o que é intrigante é que o povo poderia se sentir: ah, Deus me ama. E o que isso quer dizer? Ele vai mostrar o contraste que existe com o povo de Edom com o povo de Israel. E nós vamos ver isso no próprio verso 13, na próxima parte B, que ele diz: transformei. Quando ele, no verso 3, ele diz: mas rejeitei Esaú e transformei suas montanhas em terras devastadas, e as terras de sua herança em moradas de chacais do deserto. Veja que, da mesma forma que Deus declara: operando Ele, quem impedirá? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Uma pergunta surge: e se Deus for contra nós? Quem é que poderá ser a nosso favor quando Deus é contra nós? E o contraste é: veja o que poderia acontecer com vocês se o amor dele não estivesse sobre a sua vida. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em moradas de chacais. Embora Edom afirme no verso 4: fomos esmagados, mas construiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Israel olhando para essa situação, para essa palavra que Deus traz através do profeta Malaquias, é tipo: lembre-se de Esaú, lembre-se dos Edonitas. Quando eles fugiram, quando eles foram levados, suas terras ficaram abandonadas. As suas terras só os chacais dominavam e andavam sobre elas. Veja que esse episódio ocorrido alguns séculos antes, ao qual os Edonitas, que eram descendentes de Esaú e moravam nos montes, foram forçados a sair de seus lugares, do seu lugar de refúgio, e fugir para o norte do Neguebe, como castigo de Deus por sua participação na invasão dos povos daquela região. Deus baniu eles. Só existia na época que o livro foi escrito um remanescente, um pequeno povo dos Edonitas. E no verso 4 diz: esse pequeno povo, esse remanescente, esse restinho de povo deles, podem dizer: nós fomos esmagados, reconstruiremos as ruínas. Você pode até dizer isso, você pode até encher o peito cheio de orgulho e dizer: o Senhor nos destruiu, nós vamos nos erguer novamente, vamos pegar o nosso dinheiro, vamos reconstruir tudo com o nosso excesso de confiança. Deus disse: vocês podem construir, mas eu vou destruir, eu vou derrubar. Queridos, quem é que pode impedir Deus de derrubar alguma coisa aqui? Quem é que pode dizer: Senhor, o Senhor não pode derrubar as terras dos Edonitas? Senhor, o Senhor não pode fazer isso?
Quem que pode dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ok, mas e quando Deus é contra nós? Deus estava mostrando para dizer: eu poderia ser contra vocês, mas eu os amei. E vocês me perguntam em quem tem nos amado. E ele disse: eu escolhi um e rejeitei o outro. E o que eu rejeitei foi destruído. E se tentar reconstruir, eu destruo ele de novo. Isso nos mostra que Deus é um Deus soberano. E o seu amor para com o seu povo é imensurável, é maravilhoso. Ele poderia estar irado contra nós, queridos, mas a declaração dele para o seu povo é: eu sempre os amei, sempre os amei. E ele diz: eles serão chamados, no verso 4, terra perversa. A expressão é: a terra deles vai ser chamada de terra perversa. Eles serão chamados de terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. A ira do Senhor permanece para sempre contra aquele povo. Detalhe, observe o contraste. Enquanto Israel voltava para a sua terra após anos de cativeiro na Babilônia, agora Deus estava mostrando: veja, vocês estão voltando para a terra de vocês, e os edomitas, se eles levantarem, eu destruo. E detalhe, a terra deles, eles serão chamados de terra perversa, povo contra quem a ira de Deus repousa sobre eles, povo contra quem Deus está irado. Quem você quer ser? Qual é o povo que você quer ser? Aquele que Deus declara o seu amor: eu te amo e sempre te amei? Ou o povo contra quem o Senhor está irado para sempre? No momentos de tribulação, momentos de pandemia, de caos, de incerteza, lembre-se do amor de Deus. E lembre-se também que você poderia ser um povo desses ao qual o Senhor está irado para sempre. Mas Deus não está irado para sempre com o seu povo. Ele ama o seu povo, mas os ímpios não. Deus está irado contra ele. Verso 5, ele diz: vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. A prova do amor de Deus é quando o povo de Deus olha para o que Deus fez com aquele edomitas, com aquele povo, os edons. A prova é quando vocês olharem com os próprios olhos e verem a devastação, a tentativa de construir, Deus destruir, de Deus colocá-los para correr, Deus pegar a sua terra e dar os chacais do deserto para que eles sim habitem. Quando o povo de Israel olhar para isso, vai olhar com os seus próprios olhos e vão contemplar. Queridos, o que Deus quer de nós é que nós olhemos para as suas maravilhas, olhemos para o seu amor, mas também olhamos para a sua ira. Como Deus está irado contra o mundo, como Deus está irado contra muitas pessoas, e como Deus ama o seu povo. Temos um contraste entre o amor e o ódio, o amor e a raiva, o amor e a perversidade. E temos um Deus que ama soberanamente, mas é o mesmo Deus que não é feito apenas de amor. Deus está irado contra muitos, está irado contra muitas pessoas. E ele diz no verso 5: vocês vão ver isso com os próprios olhos e exclamarão. A intenção de Deus ao demonstrar o amor dele para Israel era para que o povo olhasse e dissesse: grande é o Senhor. E o povo olhasse e visse as suas maravilhas e dissesse: grande é o Senhor. Quando nós olhamos para essa situação e não vemos fim para ela, olhamos para essa situação e vemos incerteza das nossas vidas, incerteza da economia. Quando Deus vier, quando Deus julgar, quando Deus resolver, essas coisas vão passar. Quando Deus intervir nessa situação, o seu povo, como o povo de Deus, sempre vai olhar para Deus e vai dizer: grande é o Senhor. O ímpio não. Aquele qual Deus está irado vai dizer: isso foi a ciência, isso foi isso, foi aquilo outro. Mas o povo de Deus vai declarar: grande é o Senhor. Quão grande é o nosso Deus, que intervém na situação quando não há mais jeito, que dá jeito no impossível, que o impossível para ele não há. Que Deus, um Deus todo poderoso, que age de acordo com as suas vontades e tem o controle e o domínio de todo o planeta na palma de sua mão. Quando ele resolver essa situação, quando ele trouxer a sua ira contra os ímpios, quando ele intervir em tudo, vamos dizer: grande é o Senhor.
Vamos declarar: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Deus não está limitado ao povo de Israel. Deus não está limitado ao Brasil, nem à Índia, nem à África. Deus é atemporal. Deus é um Deus que detém o controle e o domínio sobre todas as coisas, porque nós temos que permanecer fiéis ao Senhor quando tudo está indo de mal a pior, porque Deus nos ama. Poderíamos ter um Deus irado contra nós, mas temos um Deus que ama o seu povo. E você pode ouvir dizer: mas eu não sou crente ainda. Calma, eu não nasci de novo ainda. Deus está irado contra mim? Está. A ira de Deus repousa sobre mim? Repousa. E o que é que eu posso fazer para que a ira de Deus saia de cima da minha vida? Dobre os seus joelhos, confesse ao Senhor, se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa da sua prática, porque ao questionar a Deus, dizendo como o Senhor nos ama, tem um cinismo por trás, tem a falta de confiança, tem um coração duro ali que não reconhece o domínio e o controle do Senhor. E Deus declara o amor dele para com o seu povo, mas se você não faz parte desse povo que está sobre a sua vida, sobre o povo não eleito do Senhor, é a ira do Senhor para com ele. Mas o povo de Deus, ao ver Deus tratando da situação, ao ver como Deus domina todas as coisas, eles têm uma atitude: grande é o Senhor, e Ele não é limitado. Ele não está limitado a barreiras, a países. Ele não está limitado a um corona. Ele não está limitado a uma pandemia. Deus age, queridos. Olhe para Deus. Desligue sua TV, olhe, dobre os seus joelhos e olhe para o Senhor. Ele tem a solução para as nossas vidas. Olhe para o Senhor, desligue essa TV que só traz alarme, só traz espanto. Olhe para os céus, olhe para onde o Senhor fala. Leia a sua Bíblia, dobre os seus joelhos, peça perdão ao Senhor e diga: Senhor, quão grande é o Senhor. Mesmo nessa situação, eu tenho que permanecer sendo fiel ao Senhor, porque grande é o nosso Deus. E Ele nos ama, Ele me ama. Por isso, não há espaço, não há justificativa para o povo do Senhor, na incerteza do amanhã, abandonar os seus caminhos, questionar a Deus dessa forma abstrata, olhar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor nos ama. Deus ama, e Ele já provou isso. Deus ama e nos mostra isso com a sua eleição incondicional. Deus ama e nos prova isso quando antes de falarmos, antes de nossos pais vir a existir, Deus já nos tinha amado. E nós só o amamos porque Ele nos ama primeiro. Por isso, diante dessa situação, continue sendo fiel ao Senhor. Diante dessa pandemia, continue sendo fiel. Mas eu não posso ir para a igreja. Você é a igreja. Mas eu não posso estar no local de congregar em casa. O povo no livro de Atos, o povo de Deus, congregavam em casas durante muito tempo. Congregue na sua casa. O problema é que nós, quando não temos a solução imediata para os nossos problemas, queremos rapidamente uma solução e não conseguimos, nós já questionamos tudo e todos. Não esqueça que Deus tem o controle dessa situação. Não esqueça que o domínio está nas mãos do Senhor. Não esqueça que Ele detém autoridade sobre tudo e sobre todos. E por que Ele traz essa situação? Não sei. Será porque Ele está irado contra o mundo? Não sei. Mas uma certeza eu tenho: Deus ama o seu povo. Amou, ama e continuará amando. E ao olharmos para essa situação, olharmos para o Deus que guia e controla cada mínima coisa, declaramos para Ele: grande é o Senhor, até mesmo fora das fronteiras de Israel. Ele não está limitado ao Brasil, queridos. Ele não está limitado ao teu desemprego. Deus pode intervir ainda hoje. Deus pode resolver a nossa situação, a situação do nosso país ainda hoje. Deus pode resolver a nossa situação financeira, a nossa situação econômica, nossa situação, a nossa saúde. Deus pode intervir e resolver. Grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor. Mas se Ele não quiser, se Ele estiver irado contra nós, se Ele estiver irado contra o mundo, então não há nada que nós podemos fazer a não ser dobrar os nossos joelhos, pedir perdão ao Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados e permanecermos fiéis, porque Deus continua amando o seu povo. Vamos orar, queridos. Querido Deus, eterno Pai,
Te agradecemos pela Tua palavra que nos alerta. Te agradecemos pela advertência que o Senhor traz para o Seu povo. Senhor, tira do nosso coração todo o cinismo, Senhor. Tira do nosso coração todo o questionamento incerto, Senhor. Coloca em nossas vidas, em nossa mente, em nosso coração a confiança em Ti, Senhor. Confiança que o Senhor não perdeu os rumos dessa nação, nem os rumos do mundo, mas o mundo, Senhor, está nas palmas das Tuas mãos. Por isso, Senhor, abençoa os Teus servos que nesse momento estão em casa, querendo estar no culto, querendo estar congregando, mas não pode. Senhor, que o Senhor dê forças, que o Senhor sustente, que o Senhor continue sendo grande entre as nações e fora delas, Senhor. A Tua igreja te clama, a Tua igreja te suplica, a Tua igreja pede, Senhor, a Ti, porque sabemos que não há governante melhor do que o Senhor. Por isso, Senhor, te agradecemos pelo Teu amor imensurável. Muito obrigado, Senhor. Queremos declarar o nosso amor em retribuição. Te amamos, ó Deus, e queremos continuar te amando, independente de qualquer situação. Muito obrigado pelo Seu amor, ó Pai. O Senhor poderia estar irado contra o Teu povo, mas o Senhor ama o Seu povo. E nós não somos dignos do Teu amor. Nós somos questionadores por natureza, somos pecadores por natureza. Fazemos coisas que Te afligem, Senhor, que afligem a Tua santidade. E mesmo assim o Senhor nos ama. Por isso, Senhor, queremos Te agradecer nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe as suas famílias. Juntos somos mais.